Tem uma coisa que a gente fala bastante para as marcas, que é quando o seu produto tem capacidade de gerar conversa, você tem meio caminho andado, né? Porque muito do que as marcas querem é participar das conversas. E tem uma coisa que gera muita conversa, que é o conteúdo ao vivo. A gente não sabe mais assistir alguma coisa ao vivo sem falar a respeito disso. Ninguém nunca mais assistiu uma Copa do Mundo, a final do BBB, qualquer coisa assim, sem falar ao mesmo tempo sobre o que a gente está vendo nas redes. E se tem um desafio interessante, é o desafio de pensar como a gente pensa o conteúdo ao vivo para gerar conversa, para pautar conteúdo. E a gente vai trazer aqui nesse painel, quem sabe... Quem vocês imaginam que sabe fazer um ao vivo no Brasil, né, gente? Nada mais, nada menos do que a Globo. E aí eu vou chamar essa galera que vai contar assim, qual é a fórmula, tem fórmula, tem mágica, tem estratégia para essas conversas, para pensar conteúdo que gera conversa. Então, vou trazer aqui, bora lá, na ordem, que está aqui, não é alfabética, já não sei mais. Eliseu Barreira, que é o Head de Marketing de Produtos da área de Negócios Integrados em Publicidade da Globo. A Larissa Regia, gerente de Marketing de Produto. Galera, é a Globo! Depois vocês passam lá deixar currículo. Gabriela Trigueiro, gerente de Inteligência e Social da Globo. E a Simone Chad, gerente de Operações da Viu. Gente, mais ao vivo do que o ao vivo aqui não tem, né? Tuita bastante, fala bastante, que é para provar que isso funciona. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui com esse trio super poderoso para falar desse tema, que são as conversas em tempo real, conversas que nascem na TV, extravasam para as redes sociais, acontecem nas redes sociais, influenciam a televisão, e esse é o alvo, o objeto aqui da nossa conversa, que eu vou ter hoje com a Simone, com a Gabi e Larissa. Vamos começar, Larissa. Eu queria que você contasse um pouco sobre o desafio de adaptar a linguagem das redes sociais a essas conversas que estão acontecendo o tempo inteiro e que estão sendo geradas pelos programas na televisão, né? Como que se dá essa correlação entre isso? E a gente sabe que isso acontece o tempo todo, porque a TV Globo está ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você tem conversa de manhã, que é diferente da conversa da tarde, que é diferente da noite, enfim. Como que dá esse trabalho ali no núcleo de redes sociais da TV Globo? Boa tarde, é um prazerzão estar aqui com vocês, um super orgulho ver vários amigos aqui, parceiros que trabalham com a gente. Respondendo um pouco dessa tua pergunta, eu sou responsável por todos os lançamentos ali de dramaturgia, realities da TV Globo, né? Gerente de marketing específico de TV. E aí a gente, por si só, o conteúdo da TV Globo ele já é altamente viralizável, conversável, todo mundo fala, né, de maneira geral, até porque a gente está em 95% dos lares aí no Brasil. Então, é uma presença muito forte. Levar esse conteúdo, cortei, copiei e colei lá nas redes, já funciona por si só. Muito, muito, muito bem, né? A gente já tem muito impacto. Mas, quando a gente entende o circuito das redes sociais e a linguagem, o formato, que importa muito, isso gera uma diferenciaçãozinha, porque a gente precisa entender que horário que a gente publica, como que a gente faz esse conteúdo, como é que eu adapto, como é que eu, para além da verticalização, né, do conteúdo da TV, como é que eu quebro quarta parede, como é que eu faço conteúdos de extensão, outras perspectivas. Então, a gente tem feito muitos testes. A área do marketing da TV, especificamente, ela é muito recente, na diretoria aí da Samantha Almeida. E aí eu sou uma das gerentes da SAF, responsável por essa parte, mas a gente tem outra... meus pares cuidam de esporte, por exemplo, e a gente adapta muitos conteúdos dos nossos produtos todos para a linguagem das redes, muito pensando em entrar nas conversas. Esse é o nosso KPI, assim, nossa busca é por conversa. Porque acho que o papel também da TV Globo, no sentido de estar nas redes, tem muito a ver com... A gente já não tem mais
não é que não tenha mais, mas o número ele é muito grandioso. Tudo, eu vim de L'Oréal Paris, trabalhei em L'Oréal, trabalhei em outras empresas, em agências, e os números da Globo são absurdos, assim. Tudo que a gente faz é muito grandioso. Então, agora a gente tem uma responsabilidade de colocar alguma coisa que seja para além do número, do impacto, né, numérico relevante. Então, a gente pensa muito nesse conteúdo a partir da relevância. E a relevância tem a ver com o que a gente quer conversar, com o que a gente quer falar, conversar com um amigo. Então, a estratégia de do conteúdo da TV indo para as redes, ele está muito no listening, né? Do que está acontecendo na comunidade, o que os creators estão fazendo. Então, tem um pouco disso. Legal, eu quero pegar esse gancho e falar com a Gabi sobre como se dá, Gabi, na prática, a preparação das equipes que estão envolvidas nessa cobertura de redes sociais em tempo real e essa preparação também, como ela se dá do ponto de vista dos KPIs, da mensuração, como tudo isso se amarra num ciclo no final do dia? Legal, não, acho ótima essa pergunta, porque a grande verdade é que nas redes sociais é sempre ao vivo, né? É sempre tempo real. O que está acontecendo agora, a gente não tem muita gerência sobre o que é a dinâmica a partir do momento que a gente tem um conteúdo publicado ou conteúdo transmitido na TV Globo ou em qualquer um dos nossos produtos digitais. Então, como é que a gente faz para se preparar para o ao vivo, né? A gente começa a entender essa jornada antes. Entender quem é que está produzindo ou está deixando de produzir conteúdo antes mesmo do evento e ao vivo. Acho que a primeira coisa que a gente procura entender é quem é que está comentando sobre a gente, né? Porque, como a Lari falou, a TV Globo é gigante, atende, perpassa por todos os tipos de superfãs, fãs, haters, imprensa, agregadores, outros veículos de mídia. Então, a gente precisa entender qual é, né, como que cada uma dessas categorias de pessoas estão publicando o nosso conteúdo. E aí a gente vai para o evento, né, entendendo já como é que por exemplo, no Detal, né, como que cada artista é mencionado em cada uma das plataformas. Tem artistas que são mais mencionados, tem uma criação de conteúdo maior no TikTok, outras no YouTube, outras no Instagram. E a gente já vai muito pronto para isso, entendendo o que pode ser produzido e como a gente pode extrair informação para que esse conteúdo que a gente faz na TV ou até mesmo nos nossos perfis das redes sociais, ele seja importante e interessante para aquele público específico. Então, do superfã até o hater, vai da análise de longos vídeos até um emoji de nojinho, que às vezes a gente recebe ali, quer entender se é para a gente ou se é para o vilão da novela. Vai também do ponto de vista de tentar preparar essas equipes para o que talvez seja imprevisível. Porque aí, quando o imprevisível chega, a gente está preparado para como lidar com a imprevisibilidade, ajudar né, o time que produz conteúdo nas redes sociais, ajudar os diretores das lives, ajudar o diretor da transmissão a poder trabalhar esse conteúdo da melhor maneira para o nosso público a partir das nossas marcas. E a gente faz isso não só com ferramenta de mercado, mas também com ferramentas que a gente cria dentro da própria Globo. A gente tem necessidades muito específicas, né? E uma produção de conteúdo muito grande, como a própria Lari falou. Então, a gente acaba criando também alternativas que são próprias dentro dos times de inteligência, de soluções de tecnologia, para a gente conseguir dar conta e ser muito eficaz, muito efetivo na criação desses conteúdos a partir do que vem da comunidade. Muito bom. Agora você, Simone, pega todo esse conteúdo aqui, produzido por TV Globo, por produtos digitais, e tem uma relação direta aqui com as marcas e com os anunciantes para gerar oportunidades ali dessas marcas também se conectarem com esses momentos, né? Através da Viu, que é a nossa agência de marketing de influência. Conta para a gente um pouco como que se dá na prática esse trabalho de conexão entre o conteúdo e a conversa em tempo real e as marcas que buscam surfar essas ondas. As marcas elas já aprenderam a surfar as ondas, né? A entender o que está viralizando e como que elas entram nessa conversa.
E aí a gente está... o nosso desafio, eu acho que o nosso e o das marcas é ser rápido, né? Porque a gente já está até acostumado a reverberar as ações que estão acontecendo no ao vivo, porque a gente já está preparado para o ao vivo. Agora, um movimento que tem acontecido recentemente é com dramaturgia, né? Vale Tudo, por exemplo, está sendo um fenômeno nas redes sociais e a gente está entendendo ali junto com as marcas os momentos que a gente consegue encaixar a marca nessa conversa, né? Então, um exemplo que aconteceu para a gente que foi muito emblemático foi quando o time da Larissa criou o perfil da Maria de Fátima no Instagram, né? Foi muito um boom assim que gerou muita animação, empolgação nas redes sociais, né? E aí a gente conseguiu plugar, a Corona trouxe para a gente, né? A cerveja Corona trouxe para a gente uma ideia de estar ali, só que a Maria de Fátima ainda não era influencer naquele momento, né? Ela queria ser, mas ainda não era, né? Então a gente construiu junto com a autora da novela um momento para que a Maria de Fátima, na novela, fizesse sentido ela estar ali no lounge da Corona, no show da Lady Gaga, que a gente ia transmitir. E aí a Manuela Dias criou ela recebendo o convite da Solange, né? Ficou toda empolgada, tal. E essa cena dela recebendo o convite foi dentro da novela. E aí a gente fez a reverberação dela no lounge da Corona, no perfil da Maria de Fátima. E foi muito legal, porque aí, além de tudo, a gente, logo da sequência, teve o patrocínio da Corona para o show da Lady Gaga. Então, foi uma construção de narrativa muito legal, assim, né? E que só pôde acontecer porque a gente conseguiu fazer essa amarração toda junto com o conteúdo, com a marca, né? Então, foi muito legal. E, desculpa, Eliseu, se me permitir, eu acho esse exemplo da Si muito legal, porque a gente fez a criação, sim, eu e mais umas 7, 10 pessoas somos a Maria de Fátima nas redes com a Bela. E eu gosto muito desse exemplo, porque ele é 360, ele usa o melhor do que a gente tem, que é o nosso ecossistema. Que, obviamente, a gente é Globo, o Globo é muito sucesso. Até quando eu entrei na Globo, minha família inteira ficou muito feliz, exceto meus primos, né, que eram pequenos, porque se eu tivesse entrado numa plataforma aí da internet, eles teriam ficado mais felizes. Então, eles, beleza, parabéns aí, tá na Globo. Mas a minha mãe ficou muito feliz, todo mundo acho que tem um pouco dessa experiência quando entra na Globo. A Globo é gigantesca, mas acho que o mais poderoso é o nosso ecossistema. E esse ecossistema da marca vir, o conteúdo ser adaptado, a marca entrar no conteúdo, a criação do perfil da Maria de Fátima tem um diferencial absurdo, que é a sincronicidade. Ele só tem esse sucesso imenso porque ele é síncrono. Então, a novela, o perfil dela publica no horário que está passando a cena na novela. Esse trabalho... a comunidade que a gente criou tem muito a ver com esse universo da novela, mas, sobretudo, com o nosso universo Globo, né? Com a possibilidade de alterar uma trama, um roteiro, para conectar com as redes, a gente começar uma captação lá atrás de uma cena que vai aparecer nas redes, que vai aparecer na TV, que depois volta para uma marca. É uma loucura o nosso ecossistema. Então, eu acho esse exemplo assim, muito bom de parceria de marcas e conteúdo. E daí eu quero pegar esse gancho da Maria de Fátima, Lari. Como vocês sabem que Maria de Fátima, ou esses conteúdos que estão sendo gerados em tempo real, estão gerando essa sincronicidade, criam comunidade ativa, né? Quais são os sinais que são monitorados no fim do dia e que rotas vocês eventualmente mudam para conseguir alimentar essa máquina? Quando a gente fala de Globo, que é mais de 80% das conversas que giram nas redes sociais estão associadas ao entretenimento da TV Globo, né? Algum conteúdo da gente. Isso é muito, muito grande. É um poder muito grande de pautar conversas públicas e tudo mais. Sendo muito Brasil, né, contando histórias do Brasil, a gente é muito massiva, uma TV aberta, massiva. Então, a gente fala com todo mundo. O que tem acontecido cada vez mais? Os nichos, as comunidades. E aí, Maria de Fátima é uma grande comunidade, os Fat Lovers, né, que estão lá com a gente nas redes. Mas a gente também tem um trabalho de comunidades muito associado à própria produção, o lançamento dos produtos. Exemplo, o lançamento de Dona de Mim, que a gente fez, a festa de lançamento, né, normalmente a gente convida ali a imprensa, alguns influenciadores, formadores de opinião. A estratégia que a gente fez com Dona de Mim para o lançamento foi chamar a comunidade que tinha tudo a ver com a novela, com a trama. E aí o evento tinha majoritariamente pessoas negras, jovens, cariocas, porque a novela se passa nesse território. E essas pessoas validaram a novela. Então, foi um resultado de 7 vezes mais resultado do que a novela anterior que a gente fez o evento de lançamento. Então, a gente vai testando.
se aproximando das comunidades, formando novas comunidades, né? Se aproximando ali com as comunidades dos noveleiros, por exemplo, os reality shows, a Big Brother, a gente fez o lançamento do Big Brother 25, eram em duplas, né? A mecânica. E aí a gente chamou a Cristina Rocha para fazer o Casos de Família que teria no programa, para anunciar essa novidade das duplas. Então, a gente foi para uma comunidade da internet. Parece que é TV sozinha, mas não é. Cristina bomba nas redes, as pessoas bombam esse programa, mesmo não assistindo esse programa. E ela veio fazer esse anúncio com a gente, e as pessoas acharam que ela até ia trabalhar na Globo, mas era só uma publi. E aí a gente fez um super lançamento, e aí muito com o listening, que a Gabi estava comentando aqui, que a gente faz essa escuta, né? Então, a gente está, de fato, ouvindo o que as pessoas estão falando, querendo, e a gente traz isso para as estratégias de marketing e de conexão com as marcas também. Legal. Gabi, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais e falasse sobre essa valorização desses fãs, a identificação desses fãs, as ferramentas que a gente usa e como isso entra dentro do nosso processo no dia a dia. Falo. Legal. É isso, né? A Lari falou que a gente tem essa imensidão de produção de conteúdo sobre as nossas marcas, de forma espontânea, de forma estimulada. Inclusive, se a gente for pensar, né, na quantidade de conteúdo que é gerado sobre a TV Globo e sobre os nossos produtos digitais, que são Multishow, Globoplay, G-Show, GE, enfim, outros, a gente tem diferentes nichos em cada um deles. Então, a gente precisa olhar com cuidado para cada um deles também, porque cada marca tem o seu objetivo de falar com cada público, em que momento. Hoje, né, a gente usa algumas ferramentas de listening que estão no mercado. A gente também desenvolveu, dentro da própria Globo, uma ferramenta que entende a sentimentalização de cada um desses comentários, estimulados ou não. Só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente fica assim, caramba, mas será que o que eu escrevo na rede social, alguém vai perceber, alguém vai me notar, alguém vai ver? Só em produtos digitais são mais de 8 milhões de comentários por mês. Então, assim, produtos digitais, não é nem a TV aberta, que é esse canhão que a Lari falou de TV Globo. Como é que a gente consegue traduzir isso em dados para auxiliar a nossa produção de conteúdo? De repente, a participação de alguém dentro de um evento ou dentro de um programa, o próprio casting, como é que a gente vai analisando a maneira, como é que a nossa audiência vai percebendo isso. A gente faz isso todo dia, toda hora, para todas essas marcas, nas infinitas plataformas que a gente tem. Não é só o X, não é só o TikTok, não é só o YouTube, são todas de diferentes maneiras, para diferentes públicos. E é um desafio grande, porque, como eu falei, né, até no ao vivo, tem coisas que a gente... É o nosso always on, é o que a gente já espera, é o que a gente imagina, e tem toda a questão da imprevisibilidade também, de como as pessoas vão se conectar com esse conteúdo. Agora, o que eu também sei é que esses eixos eles estão um pouco derretidos, né? Eles não existem mais dessa forma tão estruturada. O quanto que a gente provê de conteúdo e o quanto que a audiência recebe, e esse ciclo. A gente se alimenta toda hora para criar o nosso conteúdo também. Então, esse eixo entre a produção do conteúdo linear ou dos nossos produtos digitais e também o que é criado dentro das redes sociais, ora ele está de um jeito, ora ele está de outro, e a ideia é que cada vez ele fique mais imperceptível, porque a grande verdade é que a gente sai de um modelo de reação e passa realmente a ser um modelo de cocriação, né? De tentar não só surfar na trend, mas também trazer a trend, criar a trend, entrar sem saber na trend e depois fazer disso um grande sucesso. Então, assim, acho que a gente já passou por diferentes tipos de KPIs dentro da área de inteligência para analisar repercussão. A gente já foi de engajamento, score, talkability e etc. E eu acho que hoje a gente já falou um pouco de
comentário ou, né? Quando as pessoas respondem para a gente que elas não esperavam isso da marca. Pô, tem comentário mais maneiro que esse? Assim, a gente surpreendeu o nosso público de diferentes maneiras todo dia. E como é que isso vai se conectando também com as marcas, com os nossos talentos, com os nossos apresentadores? É trazer o público para dentro. Acho que não tem muito... Tem muito mistério, com certeza. Mas a gente tem uma galera muito boa para trazer esse conhecimento para dentro de casa. Muito bom. Agora, Simone, eu queria falar com você com mais cases de marca, né? Que é sobre essa construção que a gente faz com os influenciadores que ajudam a alavancar os programas. Eu acho que a gente tem um case recente aí, que está completando um mês, que é o do GETV, né? Que já é um super sucesso nas redes sociais, com um grupo de influenciadores muito relevante, né? Conta um pouquinho mais sobre esse case de GETV para a gente. O GETV foi um desafio porque foi muito rápido, né? A gente teve que se estruturar de uma forma muito relâmpago, assim, né? E foi muito... Porque assim, a gente já está muito acostumada a entregar conteúdo para o Sport TV, para o Esporte da Globo, para o ge.com, enfim. E o GETV era nativo total social, né? Então foi um produto que nasceu ali 100% com a gente, né? E com o time que foi nascendo. E as marcas prontamente nos procuraram, assim, o plano não estava nem lançado no mercado e a gente já tinha marca ali na fila de espera. E agora, né, a gente lançou o plano e estamos em construção junto com as marcas. Assim, é um plano que ele está sendo moldado porque, né, a gente está conseguindo a transmissão da NFL. Quando a gente lançou o plano, não tinha NFL no plano. Então, a gente teve que ir incorporando esse tipo de entrega ali para que todo mundo fosse contemplado. Então, assim, e ter essa linguagem nativa de social para a gente é ouro, né? A gente ama aqui na Viu. O pessoal da Viu aqui, a gente fica muito feliz, porque a gente consegue, de fato, entregar uma coisa muito genuína, né? Que quando a gente faz as reverberações do linear, ainda que a gente consiga trazer de uma forma bem... bacana ali para o social, ainda tem o atrelado à TV. Nesse caso, a TV é 100% com a linguagem da rede social. Então, é muito bacana. E os apresentadores, né, os talentos que chegaram, estão junto aqui com a gente. A Marina Spinelli está aqui também no evento. Enfim, estão amando esse encontro. E tem diferença do esporte para a dramaturgia? Com cases aí que a gente já teve de dramaturgia antes, como que é essa relação? Cada um é um, né, gente? É muito doido. A gente tem... É isso que a Gabi falou sobre a questão de diferentes necessidades para cada produto, né? A gente, por exemplo, quando a gente faz um evento Rock in Rio, vamos dar o exemplo do Rock in Rio, ele está sendo transmitido na Globo, no Multishow, no Globoplay, no G-Show, no G1. E aí, quando a gente constrói um plano, a gente tem que olhar para cada um desses perfis com a sua vocação, né? E como é que a gente vai entregar a marca dentro de cada um deles? Não pode ser igual para todo mundo, né? Cada um tem sua necessidade, seu speech. Então, e quando você começa a pensar em quais creators a gente vai puxar para essas entregas, a gente tem que ter esse mesmo drive. A gente tem que entender qual creator vai funcionar para cada um desses produtos, desses perfis. Então, essa equação... perfil da Globo, creator, perfil da marca, e, além de tudo, a gente ainda pluga os perfis virais, né, os micro e nanos, enfim, é uma equação, mas é uma equação muito potente. Assim. Eu acho que esse é o valor que a gente consegue entregar para o mercado. Né? Essa amplificação de linguagens, de nichos, e que cada um com a sua especificidade. Então, isso é muito bacana. Boa, a gente está aqui com 2 minutinhos. Eu vou fazer uma pergunta final aqui para cada uma de vocês. Lari, qual vai ser a próxima Maria de Fátima? Maria de Fátima é única. Não teremos outra Maria de Fátima. Mas a gente está vindo aí com Coração Acelerado, próxima novela das 7, em janeiro. O time está trabalhando, todo o lançamento vai ser incrível. 3 Graças está chegando agora, dia 20 de outubro também, novela das 9. Com uma super vilã chegando aí, muita coisa boa.
E tem muita coisa que vai acontecer. Sigam @TV Globo. Tem o WoW aí, né? WoW. Outubro. Tem um período que tem muita coisa acontecendo. Odete, final de Vale Tudo, não percam. Eu achei que o Eliseu ia perguntar quem matou a Odete Reutemann para Não, você. mas aí vocês querem que eu Façam seja suas demitida? apostas. Aí não dá, aí não funciona. Boa. Gabi, voltando ao nosso tema também aqui de tempo real, qual que é a métrica mais importante ou a mensuração mais importante que você identifica para prestar atenção na evolução da qualidade dessas conversas em tempo real nas redes sociais? Durante o ao vivo, assim, com certeza a participação do público e o engajamento com o conteúdo de verdade, né? Não só com uma pessoa do casting ou ali, talvez, falando de algo que não necessariamente está acontecendo, é aquele envolvimento real, né? E como é que a gente faz isso? Primeiro, acompanhar muito de perto esse ao vivo e lançar mão de ferramenta para a gente ter resposta rápida. A sorte é que a gente está no momento das EAs, então a gente tem muita coisa no mercado já para ajudar. Boa. Simone, essa construção de marcas em tempo real, né, surfando essas conversas, o que você acha que ainda falta evoluir? Que falta evoluir. Eu acho que primeiro que a gente precisa ser muito rápido, né? Entrar nessa onda de uma forma muito rápida e entender que se não for naquele dia, não adianta ficar muito na minúcia, entendeu? Ou você entra rápido para aproveitar, ou a onda passa. ou esquece. O dia seguinte já é outra história. Então tem que ser muito rápido. Não adianta ficar com idas e vindas. Entra na onda da forma que der, entendeu? Mesmo que você tome um caldo, tá tudo certo. Melhor entrar, né? Tem um case legal desse de uma marca na Globo, da Fiat, no horário do intervalo. Eita. Vai ver o pano. Que foi muito rápido, né? Eles fecharam ali o gol do Botafogo e aí depois eles voltaram e fizeram um merchan no time, essa coisa da velocidade da criação. Se não for rápido, perde. Falando em tempo, encerramos. Acabou. Obrigado, meninas. Obrigado, Obrigada, pessoal. obrigada, gente. Obrigada.